Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Não sei que horas tu vai estar assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo à nossa 13ª aula, tá? Não, 14ª aula de planilhas, tá? Na nossa aula de hoje, seguindo um pouco o mesmo raciocínio lógico das nossas últimas apostilas, tá? No caso da nossa apostila, hoje nós vamos estar assistindo a nossa aula sobre gráficos dinâmicos, tá? Então, tropa, o que a gente vai ver? A gente vai dar uma olhada em que conteúdo. A gente vai estudar um pouco. Não conseguiu? Eu já estou descendo lá para você, tá, Nenê? Tá, eu já estou indo lá. A gente vai assistir hoje um pouco sobre gráfico dinâmico, tá? Tropa, primeira coisa, o que é um gráfico dinâmico, tá? Vocês lembram que no Excel, quando a gente cria... quando a gente cria uma tabela, tá? Vocês lembram na aula como é que a gente faz uma tabela dinâmica? Vocês estão lembrados? Mais ou menos? Então, bora. Isso, da aula passada, tá? A tabela dinâmica é justamente isso aqui. Dá uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui, tá? No PC da Xuxa do Titio. Aula 14, tá? A sala 4574. Tá? Olha só. A ID, sempre dá uma olhada na... Eita. A gente já fez esse livro de caixa, né, tropa? Já, né? Eu não quero usar esse livro de caixa em si, tá? Eu vou pegar aqui... deixa eu ver, verificar aqui, eu acho que é essa aqui. A mesma coisa. Deixa eu pegar uma outra tabela para a gente poder fazer... Ah, tá aqui, lista de compras do Atacadão. Passo. Bora verificar, tá? Gente, vocês lembram que na tabela dinâmica a gente seleciona, tá bom? A gente seleciona todos os dados, tá? Deixa eu verificar aqui. Na tabela dinâmica, tá? Inserir tabela dinâmica. O que necessariamente uma tabela dinâmica ela faz? Tá? Observem. Ela organiza e resume todos os dados, tá bom? Como assim, professor? Não entendi. Se eu apertar no conceito de tabelas dinâmicas, eu posso muito bem utilizar tabelas de intervalo, tá? Eu posso selecionar a parte da tabela que eu quero fazer, a tabela dinâmica. Observem que aqui, no meio da minha tabela, eu vou dar aquele zoomzinho maroto que vocês já estão acostumados, tá? Eu vou dar aquele zoomzinho maroto, tá? Para a gente poder enxergar mais de perto. Deixa eu só fechar as outras duas tabelas, senão vocês já sabem, né? Aquele PC aqui do titio é complicado, viu? Que pena. Tá meio remisto, eu sei. Pronto. Eu dou um OK na minha tabela dinâmica. Oxi. Tá. Deixa eu só fechar aqui, senão ele não vai me ajudar. Quando eu utilizo a tabela dinâmica, agora sim, eu vou dar um OK. Tá? Automaticamente, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma nova planilha juntamente com todos os dados inseridos da nossa planilha anterior. Tá? Porque assim, ele não vai deixar todas as informações que ficam na tua planilha aqui na mesma área, tá? No caso, quando você seleciona para fazer a tabela dinâmica, tá? Inserir tabela dinâmica, tabela de intervalo, observem que ele selecionou, né? Eu vou apertar em nova planilha mesmo, automaticamente vocês observaram que ela vai inserir tudo, tá? Aqui no campo da tabela dinâmica, eu posso inserir todos os dados que eu quero na tabela dinâmica, tá bom? Observem. Olha como fica a nossa tabela, tá bom? Tudo que eu adicionei lá, o que ela vai fazer? Ela vai inserir todos os dados que eu tenho na minha tabela. Vou dar um exemplo para vocês. Rótulo de linha. Observem aqui. Aqui, ele vai dar a soma da quantidade de arroz. Vamos aqui na primeira planilha. Arroz, eu tenho 3, tá? Aqui, automaticamente, ele vai dar 3. Mas se eu tivesse uma tabela maior, ele ia dar o mesmo resultado, tá? Digamos que eu tenho arroz aqui e 2 tipos de arroz diferentes. Eu tenho arroz parborizado e eu tenho arroz integral. Eu tenho 3 arroz integral e 3 arroz parborizado.
ele ia selecionar a parte do arroz e simplesmente ia me dar um total de 6, tá? A tabela dinâmica, ela faz nada mais, nada menos que um resumo de tudo. E ela coloca principalmente... Sabe aquele negocinho que vocês amam? São as fórmulas? Não. Vocês amam fórmulas? Nossa, eu sei que vocês amam. Tá? Vocês observaram que agora a minha tabela ela já está completa. Tá? No caso, inclusive, ele me deu até o total, tá, de alguns dos produtos, tá bom? O total geral de produtos, tá? A soma de quantidade de todos os produtos em si, tá? Se eu pegar aqui, se eu fizer a fórmula soma, só para ver se está certo mesmo, eu vou dar um enter aqui, deixa eu só apagar aqui. Mas será que está certo realmente, professor, a tabela dinâmica? Observem aqui, tá? Eu vou selecionar isso daqui só para fazer mesmo, só para a gente tirar a prova dos 20. Quando eu aperto, observaram que ela me deu um total de 24 produtos? Não é verdade? No caso, o total geral foi 24 produtos. E aqui, tropa, eu tenho também a soma de valor, tá? Faça a mesma coisa, igual soma, ela vai te dar apenas um resumo de tudo que tem dentro da tua tabela, certo? Tabela dinâmica é isso daí. Eu aperto Enter e ela vai dar o mesmo resultado. Eu só estou mostrando para vocês essa fórmula de soma, por quê? Para tirar a prova dos 9, tá? E agora, a soma de total. No caso, a soma do valor total de todos os produtos, tá? Seleciono aqui, certo? Fecho e ele vai dar um total de 208. Se vocês observarem, aqui ele está me dando um resumo geral de tudo o que eu fiz. Ah, professor, posso pegar só uma coisa? Vocês observaram que também, aqui na minha tabela dinâmica, ela simplesmente me deu também filtros. Já me deu filtros para eu pré-selecionar todos os produtos que eu quero? Não é verdade? Então, vamos lá. Digamos que eu quero ver todos os arroz. Digamos que aqui tem mais de um arroz. Eu vou deixar só o arroz e o feijão para verificar quantos eu tenho, tá? Dentro da tabela dinâmica, ela vai continuar, tá? No caso, ela vai me dar o total de feijão e arroz que eu tenho no meu estoque, tá bom? Se vocês observarem aqui, eu tenho um valor 5, certo? E aqui, tropa, eu também tenho a soma dos dois, tá? Eu tenho, se o arroz é R$6 e o feijão também é 8, ele vai me dar o total de todos os produtos que eu tenho dentro do meu estoque, tá? E aqui eu tenho, olha eu bem aqui, vou deixar bem aqui para vocês ficarem me admirando, tá? Sei que vocês me amam. E aqui, pessoal, se vocês pararem para observar, aqui eu tenho a soma de todos os produtos, tá bom? No caso, se eu tenho 18 arroz, o arroz é 18, e aqui 16, ele vai me dar o valor total de 34. A tabela dinâmica, ela não deixa a tua planilha bem mais bonita, bem mais organizada? Não é verdade? Então, assim, pessoal, olhando um pouco mais aqui, cadê a nossa apostila auxiliar? Quando a gente também insere a tabela dinâmica ou um gráfico dinâmico, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Ela vai mostrar dessa mesma forma aqui. Só que isso aqui, tropa, essa planilha aqui que eu estou trabalhando com vocês, vocês observarem, é uma loja de informática, tá bom? Por quê? Porque aqui tem HD, e aqui tem os vendedores, a quantidade de produtos, tá? E o valor de cada um, e o valor total de todos os produtos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para a gente trabalhar. Ah, tá, tem sim. Olha só. Inclusive aqui, a gente pode adicionar também gráficos dinâmicos, tá? A gente vai fazer 2 atividades hoje, que é bem facinho. E essa atividade, as duas vão valer ponto. Já vai valer ponto para a nossa última avaliação, tá? As 2 atividades, elas vão fazer parte da nossa apostila, tá? Como eu falei para vocês, essa é uma aula bem rápida, até porque gráfico dinâmico é uma coisa bem fácil de se fazer. Vocês observaram, na verdade? Vamos relembrar agora de novo. Como é que a gente faz um gráfico dinâmico de uma tabela? Vamos lá. Eu vou primeiro fazer o seguinte. Vamos construir essa tabela bem aqui, ó. Rapidola, só para a gente fazer um gráfico dinâmico. Vamos lá. Mas antes disso, pessoal, vocês me dão uma licencinha que eu vou só ver um negócio aqui rapidinho. Só um minutinho, tá? Bom, pessoal, resumindo, tá? A gente vai dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Como vocês podem observar, eu mostrei para vocês como a gente faz uma tabela dinâmica. Uma coisa bem simples. Eu vou construir o mais rápido possível uma outra, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar essa daqui. Como vocês podem observar, geralmente, quando a gente constrói uma tabela dinâmica, ela cria uma nova planilha ao lado, tá bom? Por quê? A planilha principal, tá? Ao lado, se vocês observarem bem aqui, a gente consegue fazer uma análise rápida, tá? E a gente consegue fazer algumas formatações. Eu posso adicionar gráficos, tá? O gráfico dinâmico também é aquilo que eu já falei para vocês, tá?
inserir, eu tenho a tabela dinâmica, tá bom? E eu tenho também gráfico dinâmico. Cadê esse bonitinho? Bem aqui, ó. Tá vendo? Eu aperto em gráfico dinâmico. Ele vai fazer a mesma função da tabela dinâmica, tá? No caso, ele selecionou toda a minha área ao qual eu posso fazer a pesquisa e dou um OK, tá? Olha o que ele vai fazer. Agora eu posso adicionar produto, eu posso adicionar quantidade, tá? Valor e total. Vocês observaram que agora as coisas mudaram? Vamos dar um exemplo aqui bem simples, rápido. Imagina comigo que vocês trabalham nas Casas Bahia e vocês agora são gerentes, tá bom? Todos vocês agora são gerentes da Casas Bahia ou qualquer uma outra empresa que vocês trabalham. Vocês têm um quadro de funcionários, tá bom? Só que vocês precisam saber qual dos funcionários vendeu mais. Porque, tipo assim, no final do mês, tu vai ter a bonificação para eles, na verdade. Para a gente dar um incentivo para o teu funcionário trabalhar melhor, a gente vai dar aquela bonificação para o funcionário que vendeu mais, tá? Então, assim, a tabela dinâmica, ela trabalha dessa forma, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A tabela dinâmica, ela trabalha dessa forma. Ela vai deixar todos os dados, tá bom? E o gráfico dinâmico vai mostrar para vocês todos os produtos que eu tenho aqui. Inclusive, se eu quiser deixar só um deles, eu vou tirar aqui, selecionar tudo, tá? Eu vou deixar só o arroz. Ele vai mostrar para mim só o arroz, o quanto o arroz ele produziu. Tipo assim, soma de quantidade. Só isso, professor? Sim, foi pouco. E o arroz? A soma de valor. A soma de valor está mostrando que 6. Então, numa escala de 6, ele está mostrando para mim que ele vendeu só 6. Enquanto, tá? Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui para o lado. A soma total está mostrando que ela chegou a 18. Tá, pessoal? Então, assim, a gente vai fazer hoje uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico. Como vocês podem observar, a minha planilha criou um gráfico dinâmico, tá bom? E também criou uma tabela dinâmica, tá? Eu vou dar um clique aqui, eu vou escrever tabela, tá? Tá bom? Tabela dinâmica, certo? Tabela dinâmica. E aqui eu vou deixar, aliás, tabela dinâmica, tá? Vou colocar um aqui só para a gente deixar resumido. E aqui eu vou deixar gráfico dinâmico, tá? Porque esse aqui é o gráfico dinâmico, certo? E mais uma coisa. No gráfico dinâmico, o que eu posso fazer? Olha só. Pronto. Gente, é muito importante vocês sempre deixarem todas as planilhas de vocês organizadas, tá bom? Por quê? Observem aqui. Vocês observaram que ela tá mais organizada agora? Aqui eu tenho só o gráfico. Eu vou colocar aqui no filtro. Eu vou adicionar todos os dados da minha planilha. Eu dou um OK, tá bom? Pronto. Já observou e a tabela dinâmica ela volta ao normal. Mais uma coisa, tropinha. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui no estilo de gráficos, eu posso personalizar a forma como eu quero o meu gráfico. Eu vou deixar ele aqui desse jeito, tá? Deixa eu verificar aqui uma forma que eu gosto. Geralmente eu gosto mais assim, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu posso personalizar o meu gráfico. Tabela de dados. Deixa eu verificar aqui. Olha só. Eu posso utilizar tabela de dados para eu dar um as a mais com legendas e códigos, tá bom? Olha como fica bem mais organizada a minha tabela, não é verdade? Juntamente com o gráfico dinâmico, o que mais eu posso fazer? Deixa eu verificar aqui. É só no gráfico dinâmico mesmo, porque o gráfico dinâmico ele vai te dar todos os detalhes, tá? Aqui nessa parte de cima, a gente pode adicionar ou remover elemento gráfico. Olha só, eu posso inserir tabela de erros, tá bom? Posso também colocar títulos de eixos, tá? Deixa eu verificar aqui. Eu dou um clique aqui, eu vou só editar esse título de eixo aqui. Parte de vendas, tá? Principalmente quando tu vais fazer um relatório para uma empresa, se vocês observarem na tabela dinâmica, ela vai mostrar tudo isso aqui para vocês, tá? Então, imagina comigo, professor? É fácil, né? Porque quando a gente constrói a tabela, ela já vai dar tudo automaticamente para a gente. Olha como ficou bem interessante. Imagina comigo, tu como gerente, tu vais fazer um relatório, tá? Para aquela empresa, e na hora que tu faz o relatório, tu pode fazer tanto uma tabela dinâmica para te apresentar para o pessoal, para o teu chefe, ou tu pode fazer um gráfico dinâmico para justamente a gente dar algo mais detalhado, tá bom? Então, tropa, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês.
Deu para entender como é que faz uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico? Sim ou não? Deu, né? Bem fácil, né? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu verificar se eu consigo já acessar o Avalon, tá? Ótimo, maravilha. O Avalon está de volta. Então, a nossa atividade de hoje, ela se encontra na a nossa. Vocês têm a apostila secundária baixada aí? Vocês já têm ela baixada, pessoal? Estão ouvindo? Acho que só eu. Eu mandei no grupo, pessoal. Eu quero que vocês construam uma planilha, tá bom? E eu quero que elas contenham tabela dinâmica e gráfico dinâmico, tudo no mesmo arquivo, tá bom? Eu quero dados detalhados e eu quero o estilo do gráfico dinâmico, estilo rosca. Certo, pessoal? Então, bora fazer? A nossa atividade de hoje vai ser essa. Deixa eu só bater um print aqui da nossa tela, tá? Para dar presença para o pessoal que está assistindo a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu colocar aqui. Mas outra coisa, peraí, vamos conversar aqui rapidinho, que é bom que vocês me lembraram. Gente, semana que vem é a nossa penúltima aula, certo? Então, assim, eu acho muito importante a gente comemorar, não é verdade? Graças a Deus, mais um fim de módulo, tá bom? A gente foi uma luta muito grande, eu sei que foi muito dificultoso para muitos, alguns outros tiveram dificuldade e tudo mais, só Deus sabe a luta que a gente passa todo santo dia, não é verdade? Então, nada mais justo do que a gente comemorar o fim desse ciclo, né? No caso, o fim do nosso módulo, porque a gente vai agora para um novo módulo. Vocês já vão para o novo módulo, entendeu? Não sei se vocês vão continuar comigo ou se vocês vão com outro professor, mas eu gostaria de comemorar com vocês na terça-feira, na quinta-feira da semana, sexta-feira da semana que vem. Para fazer o seguinte, eu vou colocar lá no grupo, vou puxar uma lista. A gente vai fazer a lista e todo mundo vai dar alguma coisa. Eu vou dar refri, eu vou dar um bolo, eu vou, entendeu? Vou trazer um pão, ótimo, entendeu? O importante é você vir, tá? E trazer alguma coisa para a gente fazer uma comemoraçãozinha, fechou? Posso contar com vocês? Vim a turma em peso para a gente fazer a prova, eu passar a nota de vocês e passar vocês de módulo. Bora fazer a nossa atividade? Semana que vem? Fechou? Eu vou passar a lista, então, até semana que vem para vocês. Pessoal, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Já achei isso. Muitas. Então, vamos construir agora a tabela dinâmica? Fechou? Então, pessoal da aula online, por hoje é só, tá? A gente se vê na terça-feira da semana que vem. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Beijão! A atividade, não esqueçam de mandar.